Te convido a prosseguirmos em mais um estudo, do capítulo do livro O Mundo Já Foi Melhor. E hoje será o capítulo 3, com o título Gigantes na Terra. Vamos ver o que o autor relata nesse capítulo. Ele começa falando que o próprio homem, ele sofreu algumas mudanças que resultaram ali após a entrada do pecado. E o primeiro filho de Adão e Eva, em quem eles depositavam ali grande esperança, ele já era quase adulto quando ele matou o seu irmão, Abel. Ele teve um acesso ali de ciúmes e se tornou então o primeiro homicida da história da terra. E Caim, ele teve que ir morar a leste do Éden, na terra de Nod, e ali ele gerou filhos, e esses filhos foram tão ímpios e tão rebeldes como ele próprio. O Gênesis se refere aos seus descendentes ali como filhas dos homens. Após a morte de Abel, quando Adão ele tinha 130 anos, nasceu Sete. E Sete era mais semelhante ao justo Abel. E seus descendentes são chamados filhos de Deus. Então, temos aqui duas descendências. Uma chamada filha dos homens e outra filhos de Deus. Depois de seu nascimento, Adão e Eva tiveram outros filhos, cujos nomes eles não foram relatados. A genealogia de Sete é dada porque através de sua linhagem vieram os patriarcas e por fim o Cristo, o nosso Salvador. Um dos descendentes de Caim, Lameque, foi também um homicida, pois ele matou um homem que o ofendera. Ele casou com duas mulheres e gerou filhos com dons artísticos e criativos. Jabal tornou-se pecuarista, domesticava o gado e vivia em tendas levando uma vida nômade. Jubal foi músico e tocava os instrumentos que construía. Tubal-Caim foi ferreiro, trabalhava em bronze e ferro e ensinou a mesma habilidade para seus filhos. Os descendentes de Sete viviam nos montes longe dos descendentes de Caim e adoravam a Deus. Então os filhos de Sete, os filhos de Deus, eles adoravam, a Deus. Eram homens de grande intelecto e vida longa, podendo acumular séculos de experiência e aprendizagem através da memorização. A sua capacidade mental ia muito além da dos eruditos de nossos dias. Tinha habilidade para compreender e empreender grandes projetos. Mas, aparentemente, eles não eram tão criativos como os homens do nosso tempo. Devido aos poderes incomuns e sua vida simples, eles não necessitavam das máquinas e instrumentos complicados que utilizamos hoje. Necessitamos de tais artifícios por causa de nossos recursos deficientes e menor capacidade física. Eles não necessitavam das descobertas da ciência médica, pois eles tinham saúde perfeita. Adão, ele tinha mais do dobro da altura de um homem de nossa época. O seu peso alcançava aproximadamente 1 tonelada e tinha capacidade vital 20 vezes maior do que a de um homem moderno. Ele viveu 930 anos, julgando a duração da vida aos seus descendentes, 6 dos quais viveram mais de 900.
O homem provavelmente deteriorou-se muito pouco antes do dilúvio. Com sua capacidade física e excelente memória, a história da criação deve ter passado de Adão até o tempo dos registros escritos de Moisés sem muita perda. Imagine pessoas belas, robustas, bem proporcionadas, saudáveis, com 3 e 5 metros de altura. Imagine essas pessoas caminhando entre nós. Mesmo em seu próprio tempo, eles deveriam ter a aparência de senhores da criação. E certamente o eram. Não é de admirar que alguns deles se tornaram arrogantes e também autossuficientes. Com o tempo, conforme a população aumentava, as gerações de Sete se espalharam e fizeram contato com os descendentes de Caim. Para surpresa geral, descobriram que os filhos dos homens não eram todos assassinos, não eram todos mal encarados, e eles viram também que as moças, elas eram belas. E como resultado, muitos das duas linhagens se uniram ali pelo casamento. Então os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Considerando todos os cruzamentos que ocorreram até aquele tempo, primeiro com o casamento entre irmãos e irmãs, entre primos na geração seguinte, as linhagens poderiam ter apresentado características diferentes quando se uniram outra vez. Os filhos desses casamentos poderiam ser considerados híbridos, possuindo assim um vigor incomum. A Bíblia diz que naquele tempo havia gigantes na terra. Podemos apenas conjecturar a altura que estes indivíduos deveriam ter para serem considerados gigantes, pois pertenciam a um povo que era gigante comparado aos nossos padrões. São descritos como valentes, varões de renome. As pessoas que viviam antes do dilúvio ainda possuíam grande intelecto e habilidade. Embora fossem ainda muito pecadores e estivessem sobre a maldição do pecado. Suas habilidades e energias eram gastas principalmente em construir casas ou cidades para satisfazer seu orgulho e impressionar os que estavam ao seu redor. A respeito do homem daquele tempo, lemos o seguinte: era continuamente mau. Todo desígnio do seu coração era mau. A terra ela estava cheia de violência. Os descendentes de Sete se casaram com os de Caim. Também se tornaram corruptos. E poucas pessoas justas permaneceram na terra. Quando Matusalém morreu, no ano do dilúvio, Noé e sua família eram as únicas pessoas justas. É difícil determinar o número de habitantes da terra quando ocorreu o dilúvio. Embora as pessoas daquele tempo não corressem riscos de doenças graves e vivessem por longos períodos, não há evidência de que a população tivesse crescido muito numericamente. Dos fósseis de ossos de animais, répteis, peixes, aves e vida marinha encontrados, que datam, presumivelmente antes do dilúvio, há poucos ossos humanos. Nenhum vestígio de construções feitas pelos gigantes pré-diluvianos foi encontrado. O relato nos diz que Adão e Eva, eles tiveram apenas 3 filhos. As filhas que ele poderia ter gerado não são mencionados pelo nome, ao tempo em que o casal tinha 130 anos.
Sete tinha 105 anos quando seu primeiro filho nasceu. As 8 gerações sucessivas registradas, incluindo Noé, tinha em média 165 anos, por ocasião do nascimento de seus primogênitos. Não temos informação a respeito do número de membros da família, mas considerando que Noé tinha 950 anos e apenas 3 filhos, pelo menos os 3 mencionados permaneceram fiéis. Podemos deduzir que a taxa de natalidade não era excepcionalmente alta, e as famílias de então não eram mais numerosas que as de hoje. Uma vez que as pessoas daquele tempo se entregavam a toda espécie de pecado e depravação e estavam continuamente guerreando, é provável que a população fosse reduzida pelos homicídios, pelas disputas e sacrifícios humanos. Voltando para a história mais recente, sabemos que os índios viviam na América do Norte, milhares de anos antes da vinda do homem branco. O país era ocupado apenas parcialmente. Alguns historiadores calculam que há mais índios na América do Norte hoje do que havia no tempo dos pais peregrinos. As guerras contínuas entre as tribos constituíram-se num fator importante na redução da população. E ele finaliza o capítulo 3 falando assim: se Noé avisou toda a população da terra sobre o dilúvio vindouro, se Noé avisou a todos e todos tiveram a oportunidade de entrar na arca e serem salvos, parece-nos que o homem ainda não havia espalhado totalmente pela superfície da terra, então antes do dilúvio. E assim finalizamos, o terceiro capítulo do livro Mundo Já Foi Melhor. Vou estar, compartilhando com você novamente algumas imagens, tá bom? Aqui no finalzinho, do vídeo. E vamos continuar caminhando juntos, nessa leitura. Vendo que o autor, Harry Berg, relatou, sobre todos esses temas que eu deixei aqui na introdução. E vamos juntos continuar fazendo a nossa leitura com o título O Mundo Já Foi Melhor. Se você gostou, novamente do capítulo, eu vou falar da mesma forma que eu falei no outro vídeo. Compartilhe para que outras pessoas também possam se maravilhar, com novas descobertas aí sobre o mundo já foi melhor.